Olá, gente, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, professora Karine Leite. Espero que vocês curtam bastante a aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações qualitativas das plaquetas, né? Anteriormente já mostrei aqui nas nossas aulinhas anteriores o que são plaquetas, né? Qual a importância delas na coagulação, tá certo, gente? Qualquer coisa, se quem não visualizou, visualiza, eu vou deixar aqui o link, tá certo? Na nossa descrição aqui da nossa aulinha. Tá certo? Para quem lembra, ótimo. Para quem não lembra, não tem problema nenhum. É só rever a aula, tá certo? Quem não reviu a aula, né? Que curta bastante, tá certo? E aí a pergunta que vocês devem dizer: e professora Karine, existe sim alteração qualitativa nas plaquetas? Sim, gente. E de extrema importância, tá certo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula, tá certo? Alterações qualitativas das plaquetas. Sejam bem-vindos ao nosso canal, curtam as nossas aulas, compartilhem as nossas aulas, tá certo? Então, vamos à nossa aula de hoje. Conforme eu falei, né, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as alterações qualitativas das plaquetas, né, já visualizamos anteriormente, né, a importância delas, quem são elas. Quem não visualizou, visualize, eu vou colocar aqui o linkzinho aqui embaixo, tá certo? E quem visualizou e quem não lembra, reveja, tá certo? Então, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa aulinha de hoje. Então, gente, quando a gente fala das alterações qualitativas das plaquetas, a gente pode falar mais especificamente de dois tipos de alterações. Quando a gente tem as plaquetas gigantes e quando a gente tem a agregação plaquetária. E a gente faz a seguinte pergunta: será que é bacana visualizar no laudo de hemograma um animalzinho que tem plaquetas gigantes? Vamos ver, né? E será que é interessante a gente visualizar também a agregação plaquetária? Será que isso significa alguma desordem nas plaquetas? Será que significa alguma doença? Tá certo? Então vamos lá, né? Discutir um pouquinho, tá certo? Que a gente visualize, gente, aqui nesse estilhaço sanguíneo, né? Que eu coloquei aqui nessa seta, tá certo? Literalmente, gente, isso aqui são plaquetas. Lembrando que nos mamíferos, as plaquetas, elas são fragmentos de células e a gente consegue visualizar que realmente essas células nessas plaquetas, realmente elas são bem grandes, né? Quando comparada, por exemplo, a essas, né? Que eu estou colocando aqui nas setinhas, tá? Então, a gente chama isso aqui de plaquetas gigantes. E será que isso é ruim para o animal? Será que isso é bom? Tá certo? Da mesma forma, também nesse estilhaço sanguíneo, vejam aqui, gente, ó, uma plaqueta normal, uma plaqueta normal, uma plaqueta normal. Aproveito também esse estilhaço para dizer que as plaquetas, gente, elas têm tamanhos diferentes. Por quê? Porque nos mamíferos elas são fragmentos de células. Professora, mas como é que a gente vai saber que uma plaqueta é gigante? Como é esse caso aqui, tá certo? Dessa plaqueta aqui nessa seta, né, gente? Porque as plaquetas gigantes, elas são maiores que as hemácias ou do tamanho dessas hemácias, tá certo? Então, isso é indicativo de uma plaqueta gigante, tá? Quando a gente visualiza uma plaqueta gigante, isso significa que é uma plaqueta jovem. Então, isso pode estar associado, gente, a uma medula que está se comovendo com a condição do paciente, quando ele tem uma trombocitopenia. Já falamos anteriormente aqui no nosso canal sobre trombocitopenia, sobre as 5 causas. Então, o clínico vai ter que investigar em relação a isso, mas isso é bom para o animal. Isso é bom sim, né? Porque isso significa que, mesmo no quadro de trombocitopenia, o animal consegue responder a uma dessas 5 causas através de plaquetas mais jovens, que a gente chama de plaquetas gigantes. Então, normalmente, gente, essas plaquetas gigantes só são legais, sim, para o animalzinho, tá certo? Esse próximo estilhaço sanguíneo, né, a gente consegue visualizar, gente, ó, plaquetas aqui, né, em agregação, ou seja, elas estão juntinhas mesmo, tá certo? E será que isso é normal? Será que isso é ruim? Será que isso é bom? A gente chama isso de agregação plaquetária. Nesse campo, desse estilhaço sanguíneo, a gente só consegue visualizar nessa área, tá? Mas tem momentos em que nesse campo, por exemplo, né, que a gente tem aqui um aumento de 1000 vezes, a gente consegue visualizar em vários campos, tá? Então, nessa condição, será que essa agregação plaquetária é ruim para o animal, tá certo? Aí eu quero que vocês abram os ouvidos e os olhos. A agregação plaquetária, gente, ela é fisiológica em algumas espécies. Quais são essas espécies, professora Karine? Equinos e gatos, gente. Então, fisiologicamente, é comum a gente visualizar a agregação plaquetária, tá certo? Tem alguns laboratórios que, inclusive, eles nem realizam, né, a contagem total de plaquetas. Por quê? Por causa da agregação plaquetária, gente. Mas, quando a gente faz, né,
essa contagem a gente tem que colocar. Isso é uma intensa agregação plaquetária, isso é moderada agregação plaquetária, isso é uma discreta agregação plaquetária, e aí o clínico vai ter que, né, utilizar do bom senso e investigar, tá certo? Ou seja, é importante, né, ser descrito no laudo a intensidade dessa agregação plaquetária. Ela é discreta? Ela é moderada? Ou ela é intensa, tá certo? Ok? E às vezes também essa agregação plaquetária, gente, ela pode ser uma influência pré-analítica, por exemplo, animalzinho estressado, tá certo? Ou às vezes porque não foi homogeneizado de forma correta, tá certo? Ou, né, aí o tubinho de ensaio, né, para o hemograma, tá bom? Então a gente chama isso também de influência pré-analítica. Então cabe ao clínico investigar. Por isso que eu sempre digo, o clínico ele tem que ser Sherlock Holmes ou Enola Holmes, tá bom? Então era a nossa aulinha hoje, ela era curtinha em relação às alterações qualitativas, tá certo? Das plaquetas, e falamos de duas delas, né? A agregação plaquetária, que às vezes pode ser fisiológica, às vezes dependendo da espécie, tá? E as plaquetas gigantes que também têm que ser investigadas, tá bom? Então, obrigada pela atenção, curtam aqui, tá certo, a nossa aulinha, e compartilhem com os acadêmicos, compartilhem com os clínicos, tá certo? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.